A gente conversa agora sobre política econômica e a gente traz o nosso comentarista Carlos Augusto Ferreira. Carlos, mais uma vez, bem-vindo, bom dia, é bom ter você aqui. Bom dia, Ronaldo, bom dia aos telespectadores do Ponto Com News, é sempre um prazer estar aqui, sexta-feira de novo, né? Isso, já estivemos aqui fechando a outra semana, estamos aqui de novo fechando novamente com vocês. Bom, e é sempre muito bom porque a gente consegue ter um olhar para o cenário econômico e as políticas econômicas. Agora, nós vamos falar hoje, a nossa primeira pauta aqui, o nosso primeiro assunto é a política econômica internacional. Porque o Banco Central da Inglaterra cortou o juro para 0,25%, anunciou medidas de estímulos. O que isso significa, Carlos? Bom, Ronaldo, isso tudo são os efeitos já qualificados do Brexit, né? A decisão do Reino Unido se descolar totalmente da comunidade europeia do ponto de vista monetário. E, evidentemente, isso também muda os laços comerciais. Em que pese que isso vai levar 2 anos, os efeitos são imediatos, né? Por quê? Porque os mercados reagem. A economia da Inglaterra está sofrendo uma contração violenta. Assim que o Brexit surgiu, aqui a gente comentou com vocês que mais de 70% dos acordos comerciais do Reino Unido vêm da Europa. Em especial, vem de grandes parceiros como a Alemanha, a França e aqueles que compram produtos e serviços manufaturados. Então, a Inglaterra começou a sofrer uma contração importante e, evidentemente, uma crise de confiança, né? Então, o que a autoridade monetária resolveu fazer? Vou fazer um corte de taxa básica de juros para estimular a economia e vou comprar meu próprio bônus. É como se o Tesouro Nacional estivesse no mercado saindo aí comprando bônus do Tesouro da Dívida do Brasil para estabelecer uma confiança. Isso é importante, mas infelizmente não é suficiente, né? E os efeitos desse processo estão mundo afora. Por quê? Se sai liquidez do Reino Unido, vai para algum outro lugar, né? Isso está se distribuindo mundo afora. Então está migrando. Está migrando. Já começou, evidentemente, a Europa não tem capacidade de assumir e assimilar 100% disso. Mas a Ásia Oriental, por exemplo, tem, a Ásia Menor também tem, isso evidentemente a América Latina também tem, porque é um grande exportador e utiliza um canal importante. O Brasil, como eu já tinha dito em outra oportunidade, tem uma balança com o Reino Unido muito tímida, então tem um efeito pequeno da saída e um efeito grande da oportunidade de negócio. Ontem, todas as bolsas, com exceção das bolsas mais de relacionamento com o Reino Unido, foram verdes, foram positivas. Qual que não foi positiva? Dow Jones, por exemplo, foi negativa. Por quê? Um dos maiores detentores de títulos da dívida pública inglesa, exatamente desses bônus, é os Estados Unidos, né, como seu grande parceiro. Então é natural que ele tenha sido penalizado, porque aquela desconfiança tira a solidez e a qualidade daquele papel. E essa leitura acaba levando a esse dano e compromete aos investidores de renda fixa, né? E Carlos, e ao afetar os Estados Unidos, não pode respingar? Tem mais um fenômeno que a gente precisa agregar isso para depois chegar aqui no Brasil. O Japão também anunciou estímulos violentos aí para a economia. Então, significa que eles estão estimulando o consumo. E os japoneses são violentos exportadores de produtos de alto valor agregado e importadores de produtos de consumo AAA e de commodities. Então, isso estimula a economia de forma importante. O que respinga hoje dentro do mercado americano que é gigante? Numa categoria de investidores que são os de renda fixa, esses que compram os títulos do Reino Unido, mas o mais importante é a questão política que também está acontecendo simultaneamente nos Estados Unidos. Esse descolamento importante que nós estamos assistindo entre Hillary e o Donald Trump estabelecem um ambiente de negócios mais interessante e jogam uma acomodação do dólar no mundo como um todo. Combinada a nossa questão interna que nós estamos vivendo hoje, agrega um estímulo de confiança e o dólar cai. Então, essa é a soma de eventos globais, regionais e, por fim, nacional, que nós estamos sentindo em termos de moeda. Esses movimentos
podem continuar e se acentuar por vários elementos que estão acontecendo. Em novembro nós temos as eleições americanas, agora nós temos, ao longo desse mês, o início do rito completo, já iniciou ontem, né, o rito completo do impeachment. Isso pode tomar uma decisão e finalmente o Brasil dizer, nós vamos para a direita ou vamos para a esquerda, né? E evidentemente eleições municipais, o que também dá uma outra característica e estímulo em algumas cidades super importantes, que estão também aguardando essa definição política para saber a que caminho percorrer. Ou seja, todo esse cenário também afeta a questão da nossa moeda e principalmente fazendo com que haja uma valorização do real, enquanto há uma desvalorização do dólar. Exatamente, Ronaldo. Quando trabalhei com mesas de operação de commodities, em especial moedas, eram 112 variáveis que acabam interferindo, por exemplo, na cotação da moeda. Algumas que são de volatilidade, essas que sobem rápido e baixam rápido, elas são as que mais desaparecem e acomodam. As demais são mais perenes, elas se mantêm, elas dão qualidade à sua previsibilidade da moeda. Então, o que nós estamos entendendo no Reino Unido, tanta coisa encontrando no Brasil, mas por que nós viemos falar disso? Porque o nosso dólar baixou. Então vamos lá da origem até o ponto do efeito final, causa e efeito. Bom, só para a gente concluir a conversa, a moeda americana cotada, como foi cotada, 3,19 ontem, traz algum benefício, quem sabe, para exportação, traz benefícios para importação, enfim, no mercado atual do Brasil, 3,19 é um bom patamar? Nós temos que avaliar assim, quando o efeito é isolado, acontece só no Brasil, é ruim para nós. Por quê? Porque toda vez que a moeda cai, os produtos brasileiros ficam caros em dólar, né? Lembrem que naquela gangorra econômica, toda vez em que está subindo o câmbio, mais competitivos os produtos brasileiros ficam porque eles ficam mais baratos em dólar. O que está acontecendo é que como o efeito ele é sistêmico, eu diria para você que o efeito no momento ele é nulo. Agora, nós temos que parar para fazer uma reavaliação, porque os efeitos exclusivamente locais pós-impeachment vão acabar levando esse dólar para mais baixo. Lembrem que essa previsão era para os primeiros 90 dias de Temer e a gente bateu aí nos 3,2 e ontem rompeu porque começou o rito final do impeachment. É interessante pensar como que a economia vai se comportar com um evento isolado de um dólar abaixo de 3. Você já começa a vislumbrar a possibilidade dele estar abaixo de 3. Ronaldo, eu acredito que nós vamos ter um efeito otimismo, de novo, né? Aqueles efeitos que são os efeitos rápidos, mas não efeitos baseados em macroeconomia. Eu acho que o dólar vai ficar entre 2,95 e 3 por um período, né? O que, se não acontecer nada mundo afora, sim, aí traz uma dificuldade no processo de exportação. Lembrando que julho foi recorde em termos de exportação. Evidentemente o Brasil vendeu uma barbaridade porque o dólar estava bastante acentuado e as demais moedas sobrevalorizadas. Carlos, valeu pela nossa conversa mais uma vez. Excelente dia para você, bom fim de semana. A você também, Ronaldo, a todos os telespectadores do Ponto Com News e sempre que possível estarei aqui para contribuir com vocês. Bom final de semana. Esse Carlos Augusto Ferreira conversou com a gente nesta sexta-feira. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco tem outras informações.